Comecemos onde a lista se abre. Bael, rei da metamorfose e da invisibilidade, ergue o véu inicial. Mas logo atrás dele desponta Agares, segundo o nome da Ars Goetia, irradiando uma outra lógica de poder. Não a troca de forma, e sim a circulação veloz, o passo que faz o solo ranger. Neste documentário, seguimos esse duque antigo, para descobrir como a ideia de movimento tornou-se arma simbólica, e por que sua presença continua a ecoar nos corredores da magia e da história. Ele inquieta palácios e mercados, pois onde ele passa, nada permanece imóvel. Antes de avançarmos, detenha o olhar nessa figura quase impossível. Um ancião empoleirado num réptil jurássico, brandindo um falcão como cetro vivo. Por que a Goetia escolheu imagens tão desconcertantes? Por que chamar de duque quem parece mais xamã que nobre? E, sobretudo, que lições sobre linguagem, deserção e tremor cabem nesse retrato? Não lhe ofereço receitas de altar, proponho viagem mental. Percorremos textos, metáforas e comparações até que esses traços se encaixem como engrenagens de um mecanismo antigo. A Ars Goetia não surgiu impressa num gesto único. Primeiro foi o humor, depois a notação na margem do pergaminho. Finalmente, capítulos encadeados em tomos que viajavam entre alquimistas, juristas e curiosos do século XVII. Cada copista acrescentava ou removia pormenores, ajustando a moldura de um espelho antigo. Dessa rede de manuscritos manchados nasceu a versão que hoje citamos. Lá permanece Agares, firme no segundo assento. Lembrando que a ordem dos nones também é mensagem. Hoje. Esse hoje conecta passado e presente numa mesma leitura contínua. A colocação de Agares logo após Bael delineia um par dialético. Primeiro, o domínio da forma. Depois, o governo do deslocamento. Para leitores barrocos, habituados a hierarquias rígidas, o recado era claro. Poder não reside só no trono, mas também na estrada, nas línguas dos mensageiros, no ânimo das tropas. Por isso, o duque habita a margem, onde fronteiras podem ser redesenhadas. Cada vez que um limite muda, o nome dele reaparece nas entrelinhas. A sequência ensina a ler movimento como política silenciosa. A cifra 31, que acompanha Agares, aparece como contagem militar. 31 legiões sob seu estandarte. Porém, nos grimórios, números raramente são quantias precisas. São pesos retóricos. 31 projeta escala sem totalidade. Exércitos que se dispersam como poeira e se recompõem de súbito. É aritmética de ameaça. Vasto o bastante para mudar rotas. Discreto para permanecer invisível ao império. O número funciona como metáfora de mobilização contínua. Ele sugere prontidão permanente e capacidade de resposta imediata. Por trás do título de duque, lateja uma geografia medieval. Duques eram senhores de marcha, guardiães de margens instáveis onde impérios se tocavam, línguas se misturavam e leis precisavam ser negociadas. Ao dar essa patente a Agares, o Grimório fixa no crepúsculo entre territórios. Oficial que manda abrir portões ou derrubá-los. Pertence ao lado de fora, mas fala com a voz de dentro. Seus domínios são estradas, guarnições, hortos e desertos, sempre mutáveis. Essa mutação constante define sua autoridade. O primeiro vértice da tríade visual de Agares é o ancião. Não se trata de velhice frágil, é o guardião da memória das rotas. Na tradição europeia, a idade sinaliza ter visto reinos ascenderem e cair, línguas nascerem e sumirem, tratados e guerras sucedendo-se. O rosto enrugado do duque vira mapa de estradas pretéritas. Cada sulco é caminho lembrado, cada ruga um desvio salvo do esquecimento. Assim, a idade não é fragilidade, mas prova de quem viu rotas falharem e renascerem. O tempo torna-se instrumento de leitura. O crocodilo que sustenta o ancião não é mero exotismo. Às margens do Nilo foi divindade. Na heráldica europeia, monstro de voragem silenciosa. Criatura anfíbia.
Ele transita da água que guarda memórias ao solo onde ergue-se a cidade. Ao cavalgar esse predador, Agarys proclama: toda travessia carrega risco. Ele governa o perigo latente, faz da emboscada veículo e da ameaça transporte. É a lição anfíbia: atravessar sem ser engolido, usando o rio como estrada. O símbolo alerta sobre confiança excessiva. O falcão pousado no punho de Agarys acrescenta novo vetor. Predador que rasga o ar em curvas certeiras, ele vê a presa onde outros veem horizonte. No medievo, falcoaria era arte de elite. Ter a ave era possuir olhos privilegiados, informação que chega antes da poeira baixar. Junto ao crocodilo terrestre aquático, o falcão completa o triângulo: visão, velocidade, verticalidade. Em seu bater de asas, a mensagem persiste. Subir revela rotas ocultas que só o alto denuncia. O olhar elevado antecipa o movimento. Velho, crocodilo e falcão compõem uma equação tensa. A idade traz sabedoria, o réptil corporifica o risco do território anfíbio, a ave assegura a leitura aérea dos fatos. Juntos, narram um poder que media baixo e alto, passado e futuro, fuga e retorno. Agarys não percorre apenas rotas, ele inscreve mapas dinâmicos na mente humana, convidando nosso estrategista interior a sentir o mundo como fluxo incessante. Nenhum caminho permanece, mas todos denunciam o estado vivo do presente. O equilíbrio nasce da leitura do fluxo. Ensinar línguas talvez seja o dom mais intrigante de Agarys. No século XVII, falar o idioma do outro equivalia a atravessar muralhas invisíveis de comércio, diplomacia e fé. Quem dominava várias línguas alcançava lugares inalcançáveis a exércitos. Ao incluir tal poder, o Grimório confirma a força da tradução. Agarys não concede gramática, mas travessia. Cada verbo estrangeiro aprendido empurra fronteiras por dentro e por fora, redesenhando alianças sem erguer uma única lâmina de aço. A palavra torna-se ponte estratégica. O Grimório declara que Agarys faz correr e, se exigido, traz de volta os desertores. Parece façanha marcial, mas esconde psicologia de vetores. Lançar alguém ao pânico redistribui lealdades. Reconduzir quem fugiu prova que o caminho pode inverter-se. Disciplina e fuga revelam-se da mesma matéria: direção. Quem decide o rumo domina tanto a debandada quanto o reencontro. Esta é a logística emocional dos conflitos, o mapa invisível que o Duque desenha no ar. Emoções também marcham. Sentimentos obedecem rotas. Outra fama de Agarys é abalar a terra. Muitos pensam em terremotos literais, mas os grimórios raramente descrevem falhas geológicas. Abalo é metáfora de ruptura. Castelos desabam sem mover um grão de areia quando a ordem simbólica se parte. Se o chão treme no mito, quem cai é a confiança coletiva. O Duque lembra que nenhuma muralha é eterna. Basta um sussurro na viga certa para que a fortaleza ceda. O tremor nasce na ideia antes de alcançar o solo. Pensamento antecede ruína. A mente inicia o colapso. A leitura luciferiana dispensa adoração e medos. Vê Agarys como força interior. Quando aprendemos nova língua ou mudamos de cidade, somos nós que cavalgamos o crocodilo e lançamos o falcão. O espírito torna-se verbo, deslocar-se. Ensinar idiomas vira treinamento de plasticidade mental. Provocar abalo transforma-se em exame de resiliência. A questão que o Duque propõe não é mística, mas concreta. Você consegue mover-se sem perder seu eixo? Esse é o enigma que vibra sob cada passo dado. A resposta surge na prática cotidiana. Se conhecimento é deslocamento, logística é poder condensado. Estrategistas barrocos já sabiam que suprimentos vencem guerras antes do primeiro disparo. Agarys, com legiões difusas, encarna essa verdade. Movimentar recursos, pessoas e rumores em uníssono. Hoje, seu eco vibra em cabos de fibra, centros de dados e pistas iluminadas onde aviões substituem mensageiros. Estudar o Duque é inquirir. Quem controla a malha contemporânea? Quem programa qual voz atravessará oceanos primeiro, moldando vitórias invisíveis a olhos distraídos?
Se Bael brinda a invisibilidade que preserva formas, Agares oferece o estremecimento que dissolve centros. Estabilidade sedutora vira cárcere lustroso. A sacudida periódica impede ferrugem, remova a língua no atrito. Quando tudo permanece fixo, a vida encolhe. Quando vibra, dói, mas abre fendas onde o futuro respira. Esta é a ética do terremoto. Ceder para continuar, quebrar para criar. O movimento sustenta a continuidade do sentido. A tensão produtiva mantém sistemas vivos e atentos. Nas folhas amareladas dos grimórios, um círculo guarda linhas que cruzam como pontes abstratas, sigilo de Agares. Muitos o erguem em altares modernos, mas historicamente era recurso editorial. Entre dezenas de entidades em páginas soltas, o selo funcionava como brasão gráfico, garantia de identidade e ponto de memória. Contemplá-lo lembra que até o invisível precisa de tipografia para não se perder no tempo. Selo é endereço do impalpável. Forma fixa sustenta a ideia móvel. O traço organiza a lembrança. Estudiosos apreciam Agares porque ele reúne 3 discussões clássicas. Linguagem como ferramenta de mando, quem traduz governa. Fronteiras como laboratórios. Margens testam leis antes das capitais. Tremor como metáfora política. Quando a base balança, o topo negocia. Um único espírito articula semântica, geografia e sismologia cultural, provando que poder é, no fundo, a arte de gerir incertezas, sempre em trânsito. A teoria encontra a prática no deslocamento. O conceito se move junto. Isso ressoa hoje. Chegamos ao coração do mito. O preço da lucidez é sustentar deslocamento constante. Agares indica que nada, nem nós, é colado ao solo. Cada língua aprendida racha certezas. Cada viagem desbota identidades para que outras floresçam. O tremor não pune, pulsa. Quem o escuta converte medo em bússola e instabilidade em compasso. Permanecer vivo, defende o Duque, é desaprender conforto e caminhar sob céu trêmulo. Há horizonte nos escombros se houver coragem de avançar. O passo decide o sentido. Avançar é escolher. Assim se encerra a nossa travessia por Agares. Entre pergaminhos empoeirados e símbolos ferventes, vimos que o Duque não é mito estático, mas lente para ler deslocamentos, idiomas, migrações, crises, recomeços. Ele recorda que o chão confiável pode tremer a qualquer instante e que ainda assim seguimos. No próximo episódio abriremos o livro em Vassago. Até lá, escolha: percorrer arquivos ou abismos da imaginação. Ambas rotas sacodem certezas. Toda escolha implica movimento. O caminho continua aberto.